Olá, galera. Então vamos aqui iniciar algumas aulas referente ao conteúdo de aritmética, que é um conteúdo extremamente importante, um dos ramos, né, da matemática, a álgebra, aritmética e geometria, são as três grandes áreas, e que a gente aprende lá atrás, no sexto ano, e que no sétimo a gente vê, só que quando surge a álgebra, surge o X, a geometria também fica mais abrangente, as ferramentas que a aritmética nos proporciona acabam ficando um pouco no esquecimento e às vezes numa questão a gente erra por não saber ou não lembrar de um MMC, de um MDC, de uma divisão, de uma raiz quadrada. Então a gente vai iniciar aí uma série de aulas relembrando um pouco esses conteúdos, tá? E a gente vai começar pelo máximo divisor comum, comumente chamado de MDC, tá legal? A série de aulas não tem uma sequência cronológica, a gente vai vendo de acordo com a necessidade, de acordo com o que eu percebo que os alunos estão tendo dificuldade, tá? Eu vou apresentar para vocês três métodos para calcular o maior divisor comum entre dois números, tá? Nessa aula agora, eu vou apresentar dois deles, tá? O primeiro método é chamado de decomposição individual. Não, pode ser chamado assim, as pessoas chamam de outro nome. O que importa é você saiba resolver esse método. E o segundo método, chamado decomposição simultânea. Eles são muito parecidos, tá? Vamos lá, porque nos dois nós vamos usar decomposição em fatores primos, tá? Então, o primeiro método chamado decomposição individual. Como exemplo, tá? A gente vai descobrir o MDC entre 120 e 108. Eu vou pegar o mesmo exemplo e resolver nos três métodos, tá? Então, o que a gente faz? A gente fatora o 120 e o 108, decompõe em fatores primos. Então, é o primeiro passo. Então, vamos fatorar o 120. A gente viu o primeiro número primo que ele é divisível. Como é um número par, eu já sei que é divisível por 2. Que aí dá 60, posso continuar dividindo por 2, que dá 30. Posso continuar dividindo por 2, que dá 15. 15 agora dá por 3, que dá por 5 e dá 1. Tá? Aí eu paro aqui. Então, o 120 ficou 2 elevado a 3, porque apareceu 2 3 vezes. Vezes, o 108 eu vou apagar depois de botar mais para cá. Vezes o 3, vezes o 5, que apareceram uma vez só, tá? Eu vou botar aqui o expoente, tá? Só para ajudar didaticamente, mas a gente sabe que quando o expoente é 1, não precisa colocar. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o 108, tá? Então, o 108 fica dividindo por 2, dá 54, posso continuar dividindo por 2, que dá 27. 27 agora dá por 3, por 9, 9 por 3, que dá 3, divido por 3, e dá 1, quando chega a 1 eu paro. Então, o 108 ficou 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, tá? Então, vou destacar aqui a decomposição dos dois números. Tá? Como é que a gente vai determinar o MDC? Tá? O MDC vão aparecer aqui os fatores comuns, tá? Ou seja, os fatores primos que apareceram na decomposição dos dois números, e eu vou colocá-los com o menor expoente. Então, o 2 ele apareceu na fatoração dos dois números. Então, ele é um fator comum, ele entra. Com o menor expoente. Qual o menor expoente que ele apareceu? Ao quadrado. Aqui ele apareceu elevado ao cubo. Vezes o 3, né? Porque o 3 apareceu nos dois. Coloco ele com o menor expoente. O 5 ele não entra. Por quê? Porque ele só apareceu na decomposição do 120. No MDC tem que aparecer na decomposição dos dois números, tá? E agora aqui eu calculo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 3 elevado a 1 é 3. Ou seja, o gabá é 12. Ou
como a gente pode interpretar aqui, ó, 12 é o maior divisor comum entre 120 e 108. Eu quero ver o maior número que divida 120 e 108 ao mesmo tempo. É o 12. Tá legal? É muito útil quando você tem que simplificar uma fração. Você acha uma resposta, está na forma de fração, só que você olha, às vezes, a questão de múltiplo chute. Não tem essa opção. Então, provavelmente, a resposta está numa fração irredutível. E aí você tem que simplificar. E aí você pode ficar fazendo as divisões sucessivas, né, dividindo por 2, por 2, por 3, ou você pode encontrar o maior divisor comum dos números do numerador e do denominador e já fazer uma divisão que você já acha direto a fração irredutível, tá? Agora, o segundo método, decomposição simultânea. Ele é muito parecido com o primeiro, porque a gente vai ter que fazer a fatoração dos dois, só que a gente faz ao mesmo tempo. Então, vamos começar fazendo. E aí eu vou parar a fatoração, a decomposição, no momento em que eu não encontrar um fator primo que divida os dois números ao mesmo tempo. Tá? Enquanto eu tiver um fator primo que divida os dois ao mesmo tempo, eu vou fatorando. Não importa que fator seja. Tá? Então aqui os dois números são pares, então eu sei que os dois são divisíveis por 2. 120 por 2 dá 60, 108 por 2 dá 54. Até temos a cola aqui. Os dois números são pares, eu posso continuar dividindo por 2. Dá 30, 54 por 2 dá 27. Eu não posso mais dividir por 2, tá? Porque o 30 divide por 2, mas 27 não. Tem algum outro número que divida os dois ao mesmo tempo? O que vem logo depois, o 3. Tá? Como é que eu sei se o número é divisível por 3? A soma dos algarismos tem que dar um número múltiplo de 3. 3 mais 0 dá 3. 3 é múltiplo de 3, que é 3 vezes 1. 2 mais 7, 9. 9 é múltiplo de 3, é 3 vezes 3. Então, eu consigo dividir por 3 os dois. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 9. Opa, parei aqui. Por quê? Eu não tenho um fator primo que divida os dois ao mesmo tempo. Tá? O 9 só posso dividir por 1, por 3 e por 9. O 10 por 1, por 2 e por 5. O 1 serve, mas 1 aqui é o elemento neutro, tá? Então, a rigor, o 9 eu só posso dividir por 3 e por 9, e o 10 por 2, por 5 e por 10. Então, eu não tenho um fator comum aos dois. Então, eu paro aqui o MDC. Então, qual vai ser o GABAR? Eu multiplico aqui os fatores, né? Ou coloco eles na forma de potência. 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3, tá? Vou botar dessa vez multiplicando, para ficar mais fácil. Tá? Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3. E aí, aqui, ó, achamos 12, como esperávamos, né? Já sabemos que o MDC entre 120 e 108 é 12. Tá? Então, nós vimos aqui dois métodos para calcularmos o MDC. A decomposição individual, tá? Em que a gente, como o próprio nome já diz, a gente decompõe os dois números separadamente, de forma individual, e aí, para dar a resposta, a gente pega os fatores comuns com o menor expoente. Na decomposição simultânea, como o nome já sugere, a gente decompõe os números ao mesmo tempo. E a gente para quando não encontramos um número, um fator primo, que divida os dois ao mesmo tempo. Enquanto nós encontrarmos um fator primo que divida os dois ao mesmo tempo, nós vamos fazendo a decomposição. E aqui nós fizemos, tá? Encontramos 12, assim como na primeira resposta, tá? Aí na próxima aula eu trago o terceiro e último método para determinarmos o MDC, para que aí você tenha um leque de opções de escolha, né, na hora que precisar fazer o MDC. Tá legal? Forte abraço!